Olá, malta, tudo bem? Espero que todos bem por aí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, que é o suprimento de certidões, processo de suprimento de certidões, ok? Para que ele serve? Serve para aqueles casos em que você precisa transcrever o casamento para estabelecer a filiação e que você não consegue a certidão do cônjuge para juntar aí nesse processo de casamento, tá bem? Mas nós vamos falar hoje por que ele é tão difícil, por que na prática ele é tão complicado e vamos entender aí. Primeiramente, esse processo que está previsto no Código de Registro Civil, no artigo 266 e seguinte, ele fica sob o total poder discricionário do conservador, ok? O conservador é quem tem competência. Atenção, consulados não tem competência para decidir sobre esse processo, tá bem? Ele pode até receber, mas ele vai remeter para uma conservatória. Então, na conservatória, o conservador vai ter poder total para decidir se ele vai dar seguimento a esse processo de suprimento ou não, com base nos elementos que você tem. Então, vamos lá, na prática, o que na minha carreira eu já me enfrentei situações em que isso foi aceito ou não foi aceito. É muito difícil. Você precisa mesmo ter elementos de que aquela pessoa nasceu exatamente naquele local e que não foi possível, por um motivo de destruição de arquivo, não foi possível achar essa certidão, ok? E existe uma diferença também. Certidões de cônjuge português é mais difícil ainda. Por quê? Vamos lá. Nós estamos cá em Portugal. Os assentos de nascimento, de batismo, estão catalogados, via de regra, estão todos nas conservatórias. Não vale simplesmente você dizer assim, na minha certidão tinha lá que o meu parente era português. Só que eu não acho. Não acho. Procurei lá, ou então dizia que ele era do conselho e tal. Aquele conselho tem inúmeras freguesias, eu não consigo localizar. Muitas vezes as datas não batiam, certo? Às vezes a gente tem muito isso. Dizia lá na certidão de casamento que ele nasceu em 1890, mas na verdade a gente vai descobrir que aquele sujeito nasceu em 1887. Ou pra frente também, mas às vezes antes. Então, muitas vezes é uma questão de não localização, não exatamente de destruição de acervo, que ensejaria aí esse processo para emissão desse certificado de notoriedade, ok? Então, quando o cônjuge é brasileiro, né, eu vou falar aqui do Brasil porque a minha experiência é do Brasil. Quando o cônjuge é brasileiro, você tem que reunir todas as informações possíveis de que não foi possível através de certidões. Certidão negativa, certidão de que foi destruído o acervo por incêndio, enfim, por uma enchente, não importa. O cartório tem que passar essa certidão. Na certidão de casamento tem que dizer que ele era daquela região, certo? E que não foi possível localizar, o outro cartório daquela região que ele nasceu diz que não foi possível localizar por essa questão, por esse motivo. Isso com segurança, a gente, óbvio, não pode dar nunca certeza de nada, até porque a advocacia é uma profissão de meio, não é uma profissão de fim. Eu não tenho como garantir, já que a decisão não é minha, a decisão é do conservador e é sob o total poder discricionário. Vamos repetir, ele vai decidir se com aqueles elementos que você juntou, ele vai dar seguimento a esse processo de suprimento de certidão ou não, ok? Para transcrever o casamento, lembrando. Não é para a nacionalidade, é para a transcrição do casamento. Portanto, vamos relembrar, o cônjuge brasileiro nasceu no local X. Naquele local X, o cartório emitiu uma certidão negativa a dizer que aquele acervo daquele período foi destruído, não foi possível localizar. Com mais segurança, vai ser possível fazer esse processo de suprimento, tá bem? Agora, se você tem um parente que dizia que nasceu na capital do Rio de Janeiro. Gente, a capital do Rio de Janeiro tem inúmeros cartórios. E não acha que você vai, é porque ele morava naquele local, então eu vou tirar uma certidão negativa naquele local. Não achei, vou dar entrada nesse processo. Não vai ter sucesso. Você precisaria obter uma certidão negativa de todos os cartórios de registro civil do Rio de Janeiro, a dizer que não localizou uma certidão, não é aquele papelzinho de busca, é uma certidão mesmo, uma certidão formal, apostilada. Portanto, dá imenso trabalho, não é? A dizer que não conseguiu localizar mesmo aquela certidão, enfim. E ele tá atrelado na certidão de casamento ao local de nascimento, aquele local.
Então, todas as informações têm que bater, todas as informações têm que estar muito claras para que o conservador dê seguimento nesse processo de suprimento de certidão. Então, na prática, não é assim tão fácil, ok? Na prática também, não são todas as conservatórias que aceitam fazer esse processo. Apesar de que ele está ali regulado no Código de Registro Civil, a prática é que, como é uma questão muito delicada, você tá fazendo a transcrição de casamento de uma pessoa com uma outra pessoa e você não tem esse assento dessa outra pessoa. Na verdade, você tem alguns elementos ali para poder transcrever esse assento. Então, na prática, não são todas as conservatórias que aceitam fazer. Eu conheço algumas poucas e você tem que enviar mesmo primeiro um e-mail a explicar a situação, juntar os documentos que você tem, ver se é necessário, ver se é possível fazer. E aí sim, com o ok da conservatória, a dar a entrada, fazer um requerimento, uma exposição, e paga-se emolumentos, mais 100 euros de emolumentos só para esse processo de suprimento de certidão, ok? E esse processo vai correr juntamente com a transcrição do casamento que você vai pedir na mesma conservatória. Você vai enviar tudo junto, fazer o pagamento para quem vai fazer por vale postal, aí faz o pagamento separado para cada situação, um vale postal no valor da transcrição, no valor do processo de suprimento, como eu costumo fazer, para diferenciar, porque é um processinho à parte, né, que vai correr em apenso, mas vai correr ali à parte. E é dessa forma que se faz, ok? Minha recomendação, muitas vezes é mais fácil e às vezes mais barato no próprio Brasil pedir que seja feita a restauração daquele assento de nascimento, daquela certidão de nascimento, como nós chamamos, né? Porque no Brasil, se você tem a cópia da certidão de nascimento, é muito mais fácil, você tem um elemento ali que diga, às vezes é mais fácil se fazer isso do que ter que pagar, vamos supor, lá no Rio de Janeiro, inúmeros cartórios e buscar a certidão de todos. Agora, claro, se você já tem a cópia aí da certidão e não tá lá naquele cartório, também é um fato a se considerar que vai ser mais fácil aí de vislumbrar que ele era realmente nascido naquele, né, cartório registrado naquele cartório, se não foi localizado por alguma razão, daí algo ocorreu no cartório com os livros, né? Agora, se você tem mesmo outros elementos que te possibilitem entrar com o processo de restauração, porque para esses fins é possível, né? Não se for o cônjuge para estabelecer a pessoa para estabelecer filiação, como eu já disse, isso não é um processo para nacionalidade, é para transcrição de casamento, não é? Porque para transcrição de casamento não importa a data em que foi feito o assento. Basta que você tenha que juntar ali o assento do cônjuge, que seja ali o cônjuge que está a casar com o português. Então, se você tem mais elementos para fazer esse processo no Brasil para restaurar o assento, faça. Se for mais barato, aí tem que pesar no caso a caso. Se é mais barato eu pagar os 100 euros, eu juntar as certidões negativas todas para fazer esse processo, ou eu mandar restaurar o assento. Então, caso a caso aí tem que ser analisado também, sempre com um advogado aí que possa ver a melhor situação para o seu caso concreto, mas já dando essa dica para vocês desse processo de suprimento de certidão, é uma dica importante, mas eu vou responder novamente, eu vou dizer a vocês que não é fácil, não é um processo simples, não é comumente aceito, não são todas as conservatórias que costumam receber esse processo, e analisar com sucesso, concluir com sucesso também é difícil, depende de todos os elementos que você possuir, tem que estar muito certo que a pessoa era mesmo daquele local e naquele local tem que ser passada uma certidão formal a dizer que não foi localizado, o motivo que não foi localizado é importante também, seja por incêndio, seja porque houve uma enchente, seja porque se perdeu. Também pode existir, até mesmo aqui em Portugal, um caso de certidões muito antigas, claro, aquelas certidões de arquivo distrital, eu já vi um caso em que realmente foram transladados de um para outro arquivo distrital e uns livros se perderam. Gente, às vezes acontece, né? Humanamente impossível, é possível se perder. Mas nesse caso tem que ser uma certidão mesmo a passar a dizer isso, que se perderam os arquivos daquela época e que o seu parente, no caso, era daquele exato local, e que então, óbvio, se ele era daquele exato local e os arquivos se perderam, você não tem como localizar essa certidão, não tem como localizar esse assento, tá bem? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de hoje, dessa nossa dica de hoje. Continuem aí a acompanhar o nosso canal e subscrevam aí para mais informações. Tchau!